Bem-vindos, bem-vindas a mais uma Alfabetização em Foco. E nessa série de vídeos e histórias, contos a respeito da Justiça Restaurativa, onde eu iniciei para comemorar o Dia da Justiça Restaurativa no município de Santos, que comemoraremos essa semana. E em virtude da comemoração, eu vou trazer para vocês algumas dicas e algumas histórias que lembrem o que é a Justiça Restaurativa e os princípios restaurativos. A Justiça Restaurativa ela surge entre a década de 70 e 90, na Nova Zelândia e no Canadá. Howard Zehr, nos anos 90, escreve um livro chamado Trocando as Lentes, onde a ideia é trocar as lentes retributivas por lentes restaurativas, que tem um foco na restauração dos danos causados em um possível conflito ou um possível ato violento. E para provocar um pouquinho essa nossa conversa, e antes de eu partir para a nossa dica de hoje, eu quero ler uma frase do Einstein para vocês. Não é possível resolver um problema se continuarmos a pensar da mesma maneira que pensávamos como o problema foi criado. Quando o problema é criado, nós estamos em um determinado ponto, com um determinado ponto de vista. Se nós tentarmos resolver daquele mesmo ponto, talvez a gente enxergue uma única solução possível e essa solução seja o rompimento de algum tipo de relação, seja um conflito. Então, de repente, o Einstein já falou isso há tanto tempo, isso é uma reflexão bem bacana para que a gente faça a respeito de que ponto nós tentamos resolver os nossos conflitos ou resolver os nossos problemas. Bom, a dica de hoje é a respeito de perguntas abertas e perguntas fechadas. Em um dos nossos livros que falam da justiça restaurativa, existe um exemplo que é uma criança, um jovem que está numa sala com uma janela quebrada e o adulto que vai abordá-lo pergunta: por que você fez isso? Por que você quebrou essa janela? Isso é um tipo de pergunta fechada, uma pergunta que vem carregada de julgamento, que vem carregada de preconceito, né? Quem está ali é quem fez, esse jovem deve ser um jovem que só apronta. Agora podemos trocar para uma pergunta aberta, entrar na mesma sala com o mesmo jovem. Nossa, aquela janela está quebrada. O que você pode me contar sobre o que aconteceu aqui? E dar a oportunidade ao outro de contar, de nós ouvirmos. E isso não significa ser conivente com o erro ou não responsabilizá-lo, mas ajudá-lo a enxergar o compromisso que ele tem, a responsabilidade que ele tem com a reparação daquele dano que ele causou. Então esse é um dos princípios, um dos preceitos da justiça restaurativa. Restaurar relações e responsabilizar as pessoas pelos atos que eles cometem, né? Por tudo que nós estamos fazendo neste mundo. E a história de hoje, já que a justiça restaurativa e os círculos restaurativos eles surgem de uma prática de algumas tribos africanas, eu vou contar para vocês uma história que eu já contei em outros momentos aqui, mas eu acho que vale a pena recordar. É uma história de uma tribo africana, onde as pessoas tinham por hábito, assim que uma criança nascia, colocar esse bebê no centro de uma roda, e as pessoas ficavam em volta falando palavras, valores, princípios e cantando músicas para esse bebê. O bebê crescia, durante sua infância, adolescência ou vida adulta, cometia algum deslize, ele era chamado novamente no centro daquela roda. E ele era chamado para que as pessoas repetissem as mesmas músicas e as mesmas palavras, os mesmos valores, os mesmos princípios. Era chamado para lembrá-lo quem ele é. Então, quem é essa criança ou esse adulto quando ele saiu, quando ele cometeu um deslize? Quem foi ele lá atrás? Quais os princípios que foram cantados e falados para ele? Quem é você? Um grande beijo e amanhã tem mais.